fala pra mim, você realmente sabe diferenciar quando uma consulta médica é boa ou ruim? Vamos pensar assim, você acabou de sair do consultório do médico, que você marcou uma consulta particular ou pelo seu convênio, ou aquela consulta com o especialista que você ficou esperando 3 meses pelo SUS. Daí você entra no consultório e fica 15 minutos. E daí você fica se perguntando, será que essa consulta foi boa, foi ruim? O médico deu para mim a atenção que eu preciso? Pois é por isso que eu vou passar para vocês agora o checklist de uma boa consulta médica. Tanto daquilo que é de parte do paciente, como aquilo que é de parte do médico. Então, em primeiro lugar, o que uma pessoa como paciente tem que fazer para tirar o máximo de proveito possível de qualquer consulta médica que ela for fazer? Seja de consultório, especialista ou até mesmo no pronto-socorro. Primeira coisa, ela tem que saber exatamente aquilo que ela está indo procurar no consultório. Entenda, a sua queixa pode ser algo vago como eu estou a fim de fazer um check-up. Ou pode ser algo específico como o meu óculos não está funcionando mais, eu preciso passar por um oftalmo para rever meu grau. Não importa, o essencial é que você saiba exatamente aquilo que você foi procurar naquela consulta. É óbvio que você também pode ter mais de uma queixa, mais de uma preocupação, mas saiba elas. E se você está com medo de esquecer, não se preocupe, não tenha vergonha de anotar e levar isso para o dia da consulta. Segunda coisa importante, não esconda doenças do médico. Pode ser uma consulta super rápida de pronto-socorro. Se você tem alguma doença, você tem que falar para ele. Pressão alta, diabetes, colesterol, o que seja. E não fica se escondendo atrás de eufemismos do tipo, não, eu tenho pressão, mas ela é controlada, é só um pouquinho. Ou tipo, o meu é pré-diabetes, não é diabetes não. Não tenha vergonha das suas doenças. Liste todas elas para os médicos e diga também quais são as medicações que você está tomando para controlar elas. E essa é a terceira dica. Saiba quais remédios você toma. Gente, hoje todo mundo tem um celular, então não tem desculpa. Se você tem dificuldade de guardar quais são os remédios que você toma para cada doença, crie uma folhinha lá nas anotações, tipo pressão alta eu tomo esse, aquele. Ou então, já que é uma coisa que você toma há bastante tempo, aprenda a decorar o nome dos remédios. Tenho certeza que você decora nome de personagem de novela, de livro, ou jogador de futebol quando você gosta. Mas hoje em dia, como eu disse, nem é mais necessário. Anote no seu celular. Do mesmo jeito, a dica 4 é, os seus exames mais recentes, que você pode ter feito com outro médico ou com esse mesmo, leve a cópia deles. E não precisa ser mais a cópia física, gente, pode ser foto no celular, ou PDF, se você souber como baixar. O fato é, você não precisa saber de cor quanto foi o seu colesterol no exame de 6 meses atrás. Basta você ter a foto do exame. Hoje em dia, mesmo pessoas de 60, 70, 80 anos têm um celularzinho no bolso. Pelo menos a maioria tem. Então a gente tem que criar o hábito de colocar lá dentro coisas fundamentais para a nossa saúde, não só correntes de WhatsApp. Quinta dica, não tenha vergonha de fazer todas as perguntas que surgirem na tua cabeça durante a consulta. O médico falou um termo estranho? Pergunta. Falou o nome de um remédio que você não conhece? Pergunta. Sei lá, ele começou a falar numa língua estranha? Pergunta. O importante é, não tenha medo de perguntar. Tire todas as suas dúvidas. Ele te deu um remédio, você não sabe o que é? Começa a perguntar para ele. Ué, para que serve esse remédio, doutor? Eu paro com o outro? Os dois não vão brigar? Dá reação? Pode tomar cerveja tomando ele? O importante é você sanar todas as suas dúvidas. Ter vergonha de perguntar para o médico é um dos maiores pecados que um paciente pode ter. E lembre-se, nenhuma pergunta é idiota. O idiota é não perguntar. E sexto lugar, e mais importante, anote as orientações que o médico passou para você. Gente, vamos parar de deixar as coisas para memória. Eu sei, tá todo mundo ficando preguiçoso, mas ajuda. O médico passou para você uma medicação nova, falou para você fazer alguma coisa em relação à sua diabetes, começar a medir em horários diferentes, disse para você fazer algum tipo de exercício específico, falou que você vai ter que procurar 3 especialistas diferentes, para cada um vai ter que perguntar de uma doença. Anote. Toda consulta que você for, pode ser uma consulta de pronto-socorro, resuma tudo aquilo que o médico falou em 3, 4 linhas e coloque no celular. E no final da consulta, leia para ele e fale, doutor, é isso aqui mesmo? E se tiver alguma diferença, corrija. Mas não deixa para a cabeça, para a memória. Só saia do consultório quando você ter por escrito aquilo que você tem que fazer. Vai por mim. Essa dica salva vidas. Do outro lado, tem aquilo que é a atribuição do médico, que são as coisas que você como paciente tem que prestar atenção e cobrar dos médicos caso eles não deem para você. Isso é fundamental para uma consulta de qualidade, mais uma vez, em qualquer ambiente. Em primeiro lugar, todo médico tem que ser claro e objetivo. Ele não pode se esconder atrás de jargões, palavras difíceis ou termos técnicos. Se ele sabe medicina, você não tem obrigação de saber. O médico não pode virar para você e falar isso é um caso clássico de criopodactilia crônica familiar e esperar que você saiba o que está falando. Ele tem que dizer, você tem o pé frio. Vamos lá, gente.
O médico pode usar termos técnicos, pode usar uma linguagem que ele vai balizar de acordo com o paciente, o nível socioeconômico dele, mas o mais importante é se fazer entender. Se o paciente não entender um termo ou uma explicação, ele tem que explicar de outra maneira. Isso é função dele. Segunda coisa importante, o médico jamais pode faltar com respeito e com educação. Isso é meio óbvio e também vale do lado do paciente. Mas é importante frisar que não importa se aquele médico é professor, doutor, cadeira, especialista de qualquer coisa e você pagou R$5.000 para passar com ele. Educação e respeito são fundamentais. E mesmo quando você não cumpriu um objetivo, uma coisa que ele pediu para você, ou quando você faz uma coisa que deixa ele pé da vida, tipo você falar que não tomou as vacinas porque elas alteram o DNA. Não é função do médico julgar você de acordo com os valores dele. Se ele for um médico testemunha de Jeová, ele não pode te maltratar se você tomou uma transfusão de sangue. Do mesmo jeito, se você pertencer a um outro espectro político dele, ele não pode maltratar você por isso. Valores pessoais e questões emocionais têm que ficar de fora do consultório sempre que isso vai prejudicar o paciente. E o médico tem que saber separar as coisas. Terceira coisa importante, do mesmo jeito que é a obrigação do paciente falar das doenças dos remédios, é a obrigação do médico perguntar isso. Quais são seus antecedentes? Se você já fez uma cirurgia, se você fuma, se você bebe, quais doenças você tem e que remédios que você toma. Obviamente, se isso for uma consulta do qual você vai passar várias vezes com ele, isso vai ter que ser colocado em prontuário e atualizado a cada consulta. Quarto detalhe que é importante, mas que muita gente julga de maneira equivocada, é a questão do exame físico. Eu fui no médico lá, ele nem pôs a mão em mim. Só que o cara é um dermato e você foi lá para mostrar uma pinta para ele. Ele tem a obrigação de escutar o teu pulmão, escutar o teu coração, medir a sua pressão para ver se você tem pressão alta. A princípio, isso não é atribuição dele. E se ele não fizer isso, não está errado. A tua queixa que você vai procurar ele é a pinta. Óbvio. Dependendo do tempo ou da disposição do médico, ele pode fazer essas coisas a mais e procurar doenças que nem você sabe que tem. Por isso, um médico que meça sempre a pressão de todo paciente que passa no consultório dele não está errado. Pode ser que ele consiga descobrir hipertensão em vários pacientes que nem sabiam que tinha. Mas você acha que um médico de pronto-socorro que tem que atender 60, 80 pessoas num único dia vai conseguir fazer isso para todo mundo? Então não. Se a sua queixa não envolve pressão, esse médico às vezes não vai medir a sua pressão. Se a sua queixa não envolve pulmão, ele não vai escutar o seu pulmão e por aí vai. Agora é óbvio, se a sua queixa, a sua preocupação envolve uma parte de exame físico, é sim atribuição e obrigação dele te examinar, pôr a mão em você, antes de pedir qualquer exame. E daí vem a quinta dica. O médico pode pedir exames, mas antes disso, ele tem que dizer para você quais são as hipóteses que ele está formulando, o que ele acha que você tem, o que ele acha que é a sua queixa. E daí te dizer os exames que ele está pedindo, como é que isso vai ajudar a confirmar ou negar aquela hipótese. Sabe o caso da pinta? Ele pode achar que aquilo é um câncer, um melanoma, e é por isso que ele vai pedir uma biópsia. Só que daí ele pode pedir uma tomografia do seu corpo. Você fala, mas doutor, minha pinta tá na mão porque você pediu uma tomografia do meu peito, da minha barriga? Veja bem, se isso aqui for um câncer, um melanoma, ele já pode ter dado metástases e já ter espalhado para ínguas do seu corpo. E eu tô pedindo a tomografia para ver se você não tem íngua inchada em algum outro lugar. Percebeu? Não tem nada de errado em médicos pedirem vários exames ou exames rebuscados. O que tá errado é ficar tirando para tudo quanto é lado para ver se acerta em alguma coisa. Porque não é assim que se faz medicina. Muitas pessoas que não têm doença nenhuma podem ter valores de exames alterados, assim como pessoas que têm doenças podem ter valores de exames normais. O médico precisa saber o que ele está procurando para poder reconhecer quando ele achar. Então, sempre a sequência é hipótese, exame e como esse exame vai ajudar naquela hipótese. E a obrigação, sim, do médico explicar todo esse raciocínio para você. Feito tudo isso, a gente vai chegar na parte de tratamento terapêutica, onde o médico, mais uma vez, vai dizer, baseado na hipótese que ele acha que você tem ou que ele confirmou que você tem, quais são os tratamentos propostos. E se tiver mais de uma opção, ele passa todas elas para você. E sempre dizendo qual que ele acha que é a melhor no seu caso. E vamos lembrar, dependendo da situação, a proposta dele pode ser, não vamos fazer nada por enquanto, vamos esperar os exames. Mas isso é uma proposta. Agora, toda vez que ele propõe uma cirurgia, medicamento ou qualquer tipo de intervenção, ele tem que explicar para você quais são os prós e os contras, os riscos e os benefícios. E junto com você, decidir qual caminho que vocês vão seguir. A opinião, as preferências pessoais do paciente, hoje em dia, são parte essencial do tratamento médico. E para isso, ele tem que ser informado. Então, pode parecer bizarro dizer que um médico, quando vai prescrever qualquer medicamento, tenha que explicar para o paciente todos os riscos e benefícios. Mas esse é o correto.
mesmo numa consulta de pronto-socorro. Olha, acabei de examinar você, pelo visto você está com uma sinusite, vamos entrar com um antibiótico. Ou eu acho melhor entrarmos com um antibiótico. Mas doutor, eu ainda não estou com febre, eu não estou com mal-estar. Precisa ser agora o antibiótico? O médico pode falar, não, podemos esperar, entrar só com inalação, lavar com soro, antitérmico e vamos ver se isso vai piorar ou não. Ou ele pode dizer, olha, pelo que eu estou vendo aqui, o seu quadro é sim de uma sinusite, a chance de complicar é grande. Se eu fosse você, eu começava a tomar um antibiótico agora, porque a relação risco-benefício é melhor. Mesmo que você tome um antibiótico à toa, é menos arriscado do que ter uma infecção e deixar ela rolar. Percebeu? E ele vai ter que dizer, eu acho melhor esse antibiótico, porque é o que melhor pega essa bactéria, porque é melhor para você, ele vai ter que te explicar. E você, junto com ele, vai decidir se você aceita o tratamento ou não. Quando é cirurgia, nem se fala. Mas é importante isso para todo e qualquer tratamento proposto. E quanto mais tempo o médico tem para desprender para você, quer dizer, não é uma consulta de pronto-socorro, é uma consulta de consultório, uma consulta de especialista, ele tem que gastar o tempo dele para explicar essas coisas para você. E se você não entender, você tem que gastar o tempo dele perguntando. Feito isso, o médico mostrado quais são as propostas, dito qual é a que ele prefere no seu caso e de comum acordo vocês terem chegado num consenso de qual vocês vão seguir, a consulta, pelo menos naquele momento, se dá por encerrada. Agora, óbvio, voltando lá atrás, anota tudo isso, pelo amor de Deus. E é isso, pessoal. Com essas dicas, nenhum médico charlatão vai passar a perna em vocês, ou nenhum especialista grosso vai ficar impune. Acha que ela ajudou você de alguma maneira? Marca aqui nos comentários algum amigo seu que vai passar em consulta para ele saber o que cobrar, ou marca aquele seu amigo médico para ver se ele está fazendo tudo certinho.